Olá, a paz do Senhor. Como está você? Como estão as coisas? Que o amor de Deus esteja convosco. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por mais um dia de vida, a mim, os meus filhos, meu casal de filhos. Quero agradecer também a você que está assistindo. Eu venho aí pedir para vocês, compartilhar, mostre para outras pessoas, peçam para se inscreverem, por mais que não tenha tempo para ver, por mais que, muitas vezes não consegue encontrar um tempinho, parar para ouvir um pouquinho da palavra do Senhor, mas se inscreva, compartilhe para outras pessoas que têm mais tempo e para que juntos possamos aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor. Existe um ditado, que ninguém é tão sábio que ainda não tem que não tem que aprender algo. Ninguém é tão burro que não possa ensinar algo. Então, mas que você conheça a palavra do Senhor, conheça Gênesis, conheça a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas eu sei que muitas vezes você pode ter deixado passar um pouquinho e você vai aprendendo devagarzinho o nome do Senhor. Nós paramos sobre a vida, nós estamos falando sobre a vida de Jacó e ele teve, em 14 anos trabalhando, ele trabalhou 7 anos por Raquel, e fazendo uma retrospectiva. E aí o pai foi, o Labão, o tio de Jacó, deu a Leia em vez de dar a Raquel. E depois de uma semana deu a Raquel. Então ele ficou com 2 esposas e teve que trabalhar mais 7 anos para pagar a Raquel. Nesses 7 anos nasceram 12 filhos. 12 filhos. E o tão sonhado filho, abaixou um pouquinho, queria ter uma Raquel, e Raquel orou a Deus, e Deus permitiu que ela engravidasse de José. E aí foi quando ele decidiu ir embora. Agora não quero mais. 14 anos trabalhando para Labão, meu tio, e eu não quero mais. Então, começaremos em Gênesis 30, verso 27 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor: Então lhe disse Labão, se tenho eu achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Quando ele chegou para Labão, eu vou embora, já tenho 12 filhos, e já trabalhei 14 anos para você, e, eu vou procurar algo melhor para mim agora. Eu vou ter uma família grande. E aí Labão falou assim, olha, o tio de Jacó falou assim, olha, eu não sei o que você tem, mas eu fui abençoado demais nesses 14 anos. Eu fiquei muito rico. E eu quero agora mesmo te dar um salário mesmo. Não vou te enganar mais. Eu quero te dar um salário mesmo que você casou com as minhas 2 filhas. Então eu quero te dar um salário bom. Ele disse mais, determina-me o teu salário e eu te darei. Agora é verdade, sem enganação nenhuma. Então disse-lhe, tu sabes como tenho servido e como passou o teu gado comigo. Aí Jacó respondeu, olha, eu cuidei de tudo que você tinha, porque o pouco que tinha antes de mim é aumentado até uma multidão. E o Senhor te tem abençoado por meu trabalho, Jacó falando. Agora, pois, como hei de trabalhar também por minha casa? Poxa, você ficou rico e eu estou aqui. Vou ficar velho, o que eu vou deixar para os meus filhos? Vou deixar para minhas 2 esposas. E aí, se você ler, continuar no texto, o tio dele fala assim, olha, então fala o seguinte, fala o que você quer. E aí ele falou assim, olha só, vamos fazer o seguinte, a partir de agora, todos, tanto cabrito, vaca, ali o bode, tudo que nascer malhado, nascer de 2 cores, é meu. Porque ali onde vivia, ali em Canaã,
tudo era de uma cor só, os animais rodavam de uma cor só. Então era muito raro. Aí Labão olhou, tá certo, você merece. Então, era muito, então todo dia tinha, né, umas vaquinhas lá se reproduzindo, uns cabritinhos, umas ovelhinhas. E Labão, tudo bem. E deixou na mão de Jacó, né? Que ficava fácil, não, de uma cor é tudo meu mesmo, e eu sei que no curral dele ele só vai ter malhados. Só que aí, né, Deus permitiu que o tio fizesse aquilo com Jacó, porque Jacó mentiu para o pai. O mundo dá voltas, Deus é justo. Seja justo aqui na terra, para que você esteja caminhando justo diante de Deus. O que você faz, o que você planta, você colhe. É aquilo. Se você plantar, né, mentiras, enganações, você vai receber mentiras e enganações. E aí chegou a hora de também Labão pagar pelo que estava fazendo. Labão começou, foi usado como sentença para Jacó, mas agora também há o seu, né, a sua sentença. O mundo dá voltas para todo mundo. E agora é Jacó que vai dar a sentença a Labão. Versículo 37 diz assim: então tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que as varas havia. E pôs essas varas que tinham descascado em frente do rebanho, e nos canais das pias de água onde os rebanhos vinham beber, e conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante de varas, as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces dos rebanhos para os listrados, e todo moreno entre os rebanhos de Labão, e pôs seu rebanho na parte, não pôs com o rebanho de Labão. Esse é o dia que cada vez que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, nos canos, para que concebesse diante das varas. Mas quando enfraquecia o rebanho, não o pôs. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servos e servas, e camelos e camelas e jumentos. Isso aqui é uma coisa interessante, uma coisa antiga, né? Jacó é uma sabedoria dada por Deus. Ele não lia, ali não tinha, né? Vou ler ali um livro para ver. Não. Isso foi uma coisa antiga, acho que nem papel tinha na época. E ele deduziu, olha o que o Espírito Santo faz. Ele pegou várias varas, uma ele descascava, a outra ele não deixava descascar, deixava normal. Ele fez um muro de várias cores. Ficou com várias cores. E botou na frente da pia que os animais vinham beber. E os animais ficavam bebendo e ficavam olhando para aquilo ali colorido. Ele fazia isso quando, né, as fêmeas já estavam prenhadas, vinham de barriga e beber ali e ficavam olhando para aquilo ali. E aí acontecia, quando ela gerava os filhotes nasciam listrados. Aí você fala assim, isso é impossível. Isso é impossível, isso aí é sem lógica. Isso não tem nada a ver com... A Bíblia fala, mas... A minha mãe, não sei se, né? Eu creio que isso é verdade, porque está na Bíblia. A minha mãe, o meu pai biológico, ele é loiro de olhos azuis. E a minha mãe, quando estava grávida de mim, hoje não, quase não tem mais, né? Mas antigamente as folhas de calendário de um ano todo, né? Nos anos 80, hoje é mais putaria, né? Hoje as pessoas põem mulher pelada, homem, né? Sem camisa. Hoje é tudo deturpado. Mas antigamente, até os anos 80, né? O século passado, eles botavam foto, né? De um lugar muito bonito, né? Uma paisagem, um jardim, ou anjinhos, né? E diz a minha mãe, que ela tinha esse calendário
E ela lhe marcava, né, a gravidez, cada dia que passava. E era foto de uma criança loira, mas loira mesmo, sabe, aquela germânica mesmo, aquela criança alemã, loirinha, de olhos azuis, e botaram umas asinhas, né, atrás assim. E ela ficava olhando, ela marcava, ficava olhando, desejando que eu, no caso, né, o filho dela, que era eu, nascesse igual aquela criança. E eu não me lembro quando eu nasci, né? Não tenho memória. Mas diz minha mãe que eu nasci idêntico àquela criança. Eu realmente nasci de olhos azuis, né? Hoje sou um castanho esverdeado. E eu tenho fotos, né, de olhos azuis. Mas minha mãe, né, como mãe, ela não é de mentira, ela falou, tipo, você nasceu idêntico. De tanto eu desejar aquilo, você nasceu idêntico. Depois você foi tomando forma. Mas naquele primeiro ano você era idêntico àquela foto que eu desejava. Porque isso passa para a criança. Então, isso já mostra que é verdade isso aqui. Então, as fêmeas vinham, bebê, e ele botava. E diz a Bíblia que quando vinha alguma prenhada que era, né, uma animalzinho velho, ou estava fraco, ou estava, né, não era tão bonito, ele nem botava. Ele só botava para as fortes, né, para dar filhos bonitos e malhados. Mas, o que aconteceu? Ele trabalhou mais 6 anos para o tio. Total 20 anos. Nesses 6 anos ele começou a ficar rico. E aí os filhos de Labão, né, os genros, né, de Jacó, começaram a falar, olha pai, Labão tá ficando, Jacó tá ficando mais rico que você. Jacó tá ficando mais rico que você. Ele começou, sabe, a querer maquinar. Opa, tá dando errado isso aí. Tá dando errado isso aí. Versículo 6. Ele chegou para as mulheres deles e falou assim, olha, Deus, depois de 6 anos, falou assim, ó, Deus já me deu, fiquei rico nesses 6 anos. Deus realmente me restituiu. E o seu pai já não está muito legal comigo. Eu vejo que já está me olhando, né, torpe para mim, já está olhando, sabe, como se eu tivesse roubado ele. Olha o que ele fala para as esposas dele. E vós mesma, versículo 6 do capítulo 31, vós mesmas sabeis que em todo o meu poder tenho servido o vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que fizesse mal. Durante esses 6 anos, ele chegava para Jacó, parou. Você gosta de ficar dando listrada? Não, agora é de uma cor só. Aí ele ia lá, né, deixava Labão embora, tirava tudo, deixava normalmente, e eles davam normais. E aí, lá, né, aí depois vinha Labão, não, volta listrado para você de novo. E ficava nessa brincadeira, só que Labão não via o que ele fazia, porque aquilo não ficava fixo ali, ele botava na hora que os animais, né, deve ter um horário para os animais beber. Então ele, quando tocava lá o chifre, lá, ou chamava, não sei como é que faz, né, para quem é pastor de animais, e quando eles vinham ele botava. Então ele tinha, né, Deus deu essa sabedoria, então ele, por 10 vezes, porque o tio dele queria que ele trabalhasse por resto da vida e ficasse pobre, mas Deus tinha os seus projetos, né, porque agora é a vez de Labão pagar, por estar mentindo, por estar tentando trapacear, por mentir, por roubar. Quando ele dizia, os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicado. E quando ele dizia, o listrado serão teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus, Jacó falando, tirou o gado de vosso pai e deu-me a mim. Quando fala tirou o gado, não é que Labão já era rico. Não é que Labão perdeu o gado dele, não, mas Labão não cresceu mais. Nesses 6 anos, cresceu muito pouquinho e Jacó começou a crescer de tal forma que alcançou a riqueza do tio. E os irmãos, os genros, né, inclusive Labão não queria isso, queria que trabalhasse de escravo por resto da vida, mendigando, né, para ter sempre na palma da mão Jacó.
E assim Deus tirou todo o gado do seu pai e deu-me a mim. Sucedeu que o tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam e as ovelhas eram listradas, salpicados e malhados. Quer dizer, ele falou, não, esposa, eu tive um sonho que Deus realmente ia me abençoar de tal forma. Eu olhei assim, um monte, era tudo meu, de várias cores, que seu pai mudava o salário, mas tudo que ele mudava ficava para mim. E disse-me hoje, no sonho, em sonhos, Jacó, e eu-me no sonho disse, eis-me aqui. Ele disse, levanta agora os teus olhos e vê todos esses bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto o que Labão fez contigo. Agora chegou a vez dele, tem que ser justo aqui na terra. Mas você, uma das coisas dos mandamentos do Senhor é amarás o teu próximo. Amarás a Deus acima de tudo e amarás o seu próximo. Se você for uma pessoa boa aqui na terra, você vai ser também bom diante de Deus. Porque como é que você pode servir a Deus se você não está vendo? Né? Tem um versículo da Bíblia que fala, como é que você vai servir a Deus se você não está vendo? Se é os homens que você está vendo, você está fazendo mal. Então para Deus você não está vendo, está aí mesmo que não vai obedecer, entendeu? E aí o versículo 13, isso é um sonho, eu sou o Deus de Betel. Betel é onde ele viu aquela coluna, onde Deus colocou uma escada ligando o terceiro céu à terra. Eu sou Deus que você me viu lá naquela escada. Onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito um voto. Levanta-te agora, sai dessa tua terra e torna lá. Agora eu quero que você vá para Canaã. Que agora você já vai começar o meu projeto. Eu tenho que te enriquecer, você não depender de Canaã. Assim que ele fez também com Abraão e com Isaac. Quando, né, tem muitas pessoas que pegam esse versículo falando, para você ser servo do Senhor, você tem que ser muito rico. Senão... Realmente há momentos que Deus te dá isso. Mas não quer dizer que isso tem que ser uma lei, que o crente tem que ser rico. Muitas vezes o dinheiro, se você for rico, você esquece de Deus. Mas Abraão, Isaac e Jacó tinham que ser abençoados para não depender de Canaã para nada. Porque Canaã era um povo deturpado. Canaã já estava, sabe, Deus já tinha projetado, eu vou aniquilar Canaã. Eu não quero essa raça, então é que não existe mais o povo cananeu. E aí, né, falou para as mulheres, para os filhos deles, olha, cantando todo mundo para subir. E havendo Labão indo tosquiar suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Né? Eles adoravam deuses. Por mais que Jacó fala, eu sirvo a um Deus chamado Deus de Abraão e de Isaac. Ele não falava Deus de Israel porque Israel é ele. Mas Deus de Abraão e de Isaac é um Deus todo-poderoso, mas ninguém nunca tinha visto esse Deus como Jacó tinha visto. Ninguém, sabe, nunca tinha. O ser humano, para adorar algo, ele tem que estar vendo algo. Então ali, por mais que Jacó ensinasse para seus filhos, suas esposas, que o adorar é somente a Deus, suas mulheres, sabe, davam ouvido, mas... Tanto é que quando Jacó levantou mesmo o acampamento, a Raquel, a esposa que ele mais amava, foi lá na casa do pai e pegou os ídolos que tinha, para dobrar o joelho para essas imagens. Porque achava que aquele ali que eram os deuses. Que meu marido está falando, mas isso aqui que é o Deus. Aqui meu pai comprou, aqui, sabe? E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. Quer dizer, ele não queria muito que soubesse que ia sair, porque senão poderia dar uma merda. Você está fugindo agora ficou rico, poderia dar né? E um homem estressado, um homem começa a se alterar, pode... Mas aí o que aconteceu? Labão descobriu, né? A fazenda ficava um pouco distante, porque era muita coisa para os dois lados, então não ficava um ladinho da outra. Então quando, olha, Labão, Jacó não está mais naquela montanha não, sumiu. Ele ficou doido. E aí quando entrou em casa que não viu mais seus ídolos, pronto. Aquele filho da mãe me roubou meus ídolos e ainda, né? Não, agora eu vou. Agora ele vai me ver comigo. E correu atrás dele. E Labão, por ser um cara muito rico, tinha muitos empregados e armou todo mundo. Vamos lá. Versículo 31. Versículo 30. E agora
se te querias ir embora, porquanto tinha saudade de voltar à casa do seu pai, por que furtaste os meus deuses? Ele chegou, chegou, encontrou, falou, por que você foi embora? Eu nem me despedi dos meus filhos, me despedi dos meus netos, e ainda você furtou meus deuses, cara. Tá. Então respondeu Jacó e disse Labão, porque eu te temia. Você é meu tio, eu fiquei rico, justamente, nunca te roubei um boi, nada, um jumento, nada. Eu fiquei rico porque Deus me abençoou. Mas eu te temia. Pois dizia comigo, se porventura, se não arrebatariam tuas filhas. Quando é? Você poderia ter ficado nervoso, você não vai embora, minhas filhas pegavam, minhas filhas e os seus netos, que são os meus filhos, pegassem e deixassem eu ir embora puro. Eu não ia conseguir. Então eu fiquei com medo de você, tio. Então eu fugi na escalada da noite. Aí Jacó já mudou um pouco a conversa. Olha, sobre ídolos, eu não peguei nada, ninguém pegou na minha família, eu não ensinei isso a ninguém. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Olha que Jacó falou. Dizendo que quem pegou foi a esposa que ele mais amava. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu e o que está comigo, e toma para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel tinha furtado. Ele falou, quero que achar aí, pode pesquisar em todas aí, a minha fazenda, as minhas tendas aqui, dos meus servos. O que você achar? Você pode levar e matar. Eu nunca ensinei isso para ninguém. Mas ele não sabia que Raquel tinha perto. E aí Labão, o tio dele, juntamente com os empregados, começaram a pesquisar tenda por tenda. Então entrou Labão na tenda de Jacó, na tenda de Léia, na tenda de ambas das servas, e não achou, e saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e tinha posto na albarja de um camelo, e assentara sobre ele, apalpou Labão toda a tenda e não achou. Então, quando começou a procurar, ela pegou, né, os ídolos ali, botou dentro de um saco, albarda, e foi lá no jumento, botou no jumento. O jumento não fica dentro da tenda, fica do lado de fora, né, como se fosse um cavalo, fica parada na frente do... Cada um tem os seus animalzinhos. Então ela botou ali, e foi e sentou em cima. Sentou em cima do camelo, né, com aquele negócio aqui por baixo. E nisso o pai entrou na tenda dela, começou a pesquisar. E aí o pai foi, olhou, não viu nada, olhou para ela. Quando ia apontar o dedo, peraí, levanta aí, né? Olhou assim para Raquel, ela em cima do camelo. E ela disse ao seu pai, não se acenda a ira dos seus olhos, meu senhor, que eu não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. Quer dizer assim, olha, eu não posso levantar agora que eu estou menstruada. E, né, naquele tempo não tinha absorvente. Não tinha. A mulher, quando andava menstruada, ela andava sangrando mesmo. Então ela a maioria das mulheres ficava sentada em algum lugar, perto de rio, de água. Então ela falou, pai, se eu levantar, vou me sangrar tudo aqui. E o pai, né? Não, tudo bom, filho, tá bom. Com certeza era mentira, não estava menstruada. Portanto, tem o costume das mulheres, e ele procurou, mas não achou, porque ela não foi ali catucar a filha ali, não, tá menstruada, tá bom. Aí Jacó se irou-se, Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse, qual é a minha transgressão? Peraí, agora você vai me ouvir. Agora nós vamos conversar aqui. Eu abaixei a cabeça para tudo o que você falou. Agora nós vamos conversar aqui. Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os móveis, né, que achassem todos os móveis da minha casa, pões-nos aqui diante dos meus irmãos e dos teus irmãos, e que julguem. Então ele falou, chame todo mundo aí, chame teus filhos, chama todo mundo aí, chama os empregados. Juntou, né, aquela galera. Por que você fez isso? Entrou em todas as minhas tendas, mexeu em todos os meus móveis. Você achou alguma coisa? Como é que você pode me acusar disso? Aí ele falou, versículo 38, esses 20 anos eu estive contigo,
e as tuas ovelhas e tuas cabras nunca abartaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Ele falou, eu nunca furtei nada seu, cara, em 20 anos, e eu fico nas montanhas, você nem via. Não te trouxe eu despedaçado, quando um leão, uma coisa era despedaçado, ele ia mostrar, olha, não foi eu que matei não, olha, algum animal feroz matou. Não, você pode pensar que eu estava com fome, fiz lá um churrasco, mas não, olha aqui, eu trazia o despedaçado. E eu pagava. Até o despedaçado, que ele não tinha nada a ver com a situação, ele tinha que pagar. Eu pagava. O furtado, se alguém, algum vizinho ia lá roubar, na hora de contar, caramba, ele ia pagava. E o furtado do dia e o furtado da noite da minha mão, tu requerias, eu pagava. Estava eu de sorte que de dia me consumiu o calor e à noite a geada. Olha, ele trabalhava de dia e de noite. E o meu sono foi-se aos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por 2 filhas, 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tu mudou 10 vezes. Se Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaac não fora comigo, por certo enviarias agora o vazio. Deus estendeu a minha aflição, meu trabalho e as minhas mãos e repreendeu naquela noite. Então ele repreendeu o tio, ele falou, olha, não dá assim. Aí, o título é o pacto entre Labão e Jacó pediu, o Labão pediu desculpa, falou, não, nunca mais, pá, cuide das minhas filhas, você pode, quando você voltar, você tem carta branca para tudo, né? E aí, ele saiu de bem. Ele saiu de bem com, o Labão. E nessa história, nós viemos aprender o quê? Ande certo. Ande certo aqui na terra. Esqueça, não estou falando sobre religião, não estou falando de você ser servo do Senhor. Você como uma pessoa digna, uma pessoa, sabe, como se você não conhecesse Deus. Ande certo. Seja uma pessoa justa. Se afaste daquelas pessoas que querem o seu mal, que não, sabe, que não buscam o teu bem. Afaste-se. Afaste disso. Procure pessoas que vão, que estejam em sua roda, as pessoas que lutam por você, que te ajudam a crescer na sua vida. Que as pessoas que jogam para baixo, que só te esculacham, pessoas que, sabe, não vê o seu melhor, só vê o seu pior. Isso você se afasta. Seja justo. Seja justo. É o que nós aprendemos aqui. Porque o mundo vai dar voltas e Deus lá em cima, Ele